Olá, me chamo Tamires Martins e hoje eu vou apresentar os resultados preliminares desse trabalho, intitulado como Efeitos de antidepressivos sobre a neurogênese hipocampal, uma proposta de uso da meta-análise em rede para gradação de eficácia, que foi realizado sob a orientação da professora Silene Lino de Oliveira. A depressão mais aceita, junto com as teorias monoamnésicas, seria a neurogênica, onde a neurogênese estaria prejudicada no hipocampo dos indivíduos depressivos ou modelos animais de laboratório de depressão, e essa neurogênese seria recuperada no tratamento com antidepressivos. Então, para ilustrar aqui, nessa imagem, a gente consegue ver a histologia do hipocampo de indivíduos com depressão quando fez o tratamento ou sem tratamento. E aí a gente consegue visualizar aqui células imunorreativas para anestina, que vai estar presente nas células imaturas em proliferação. E aqui no lado seria o hipocampo de camundongo. E a gente consegue comparar dos camundongos que foram tratados com veículo e os camundongos que foram tratados com antidepressivo, que aqueles tratados com antidepressivos possuem mais células positivas para BRDU, ou seja, tinha mais células em proliferação nesses animais tratados com antidepressivo. Porém, diferentes antidepressivos, com diferentes mecanismos de ação, vão afetar os marcadores de neurogênese hipocampal em direções e magnitudes distintas, podendo ter um efeito maior ou menor. O objetivo desse trabalho é comparar entre si, com o veículo, as direções e as magnitudes dos efeitos dos antidepressivos sobre as quantidades de marcadores de neurogênese hipocampal em roedores de laboratório para a gradação de eficácia. Primeiramente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com a busca dessas palavras-chave nas seguintes bases de dados: o PubMed, Web of Science e Scopus, dos anos de 2003 até 2020. E a partir dali foram selecionadas 140 publicações. Foram extraídos dados e categorizados a partir dessas 140 publicações incluídas para a escolha de um subgrupo com a população, intervenção e desfechos semelhantes que pudessem ser combinados. Então, a análise estatística foi feita utilizando a meta-análise em rede, que ela permite a comparação de tratamentos que não necessariamente tenham sido comparados lá no estudo primário. Então, a metodologia foi a meta-análise em rede frequentista, com modelos de efeitos aleatórios, levando em consideração a heterogeneidade nessa literatura. A análise foi realizada no RStudio, utilizando os pacotes Metafor para o cálculo do tamanho de efeito e o pacote NetMeta para conduzir a meta-análise em rede. As características dos estudos incluídos no nosso subgrupo foram aqueles estudos que utilizaram camundongos machos da linhagem C57BL6, não estressados, e que tiveram tratamento com antidepressivo durante 3 ou 4 semanas, ou seja, um tratamento crônico. E foram eutanasiados 24 horas após a última injeção de BRDU. Então a gente verificou ali a proliferação das células. E foi um total de 384 animais. Então foram incluídos 5 publicações com 22 estudos ou comparações, sendo elas 22 comparações diretas entre veículo e antidepressivo, 3 com a desipramina, 17 com a fluoxetina e 1 para a imipramina, e uma comparação direta entre antidepressivos, que foram os antidepressivos desipramina e a fluoxetina. É possível visualizar a nossa rede dos tratamentos, e quando tem uma conexão entre os tratamentos significa que tinha uma comparação direta ali no estudo primário. A espessura dessa linha é relativa ao número de comparações entre os tratamentos, enquanto o tamanho do círculo é relativo ao número de animais nesse grupo. Aqui embaixo, a gente visualiza o gráfico em floresta com os antidepressivos incluídos nessa análise. Então, a imipramina, desipramina e a fluoxetina. Aqui, apenas a imipramina mostrou um resultado favorável ao antidepressivo. Tanto a desipramina quanto a fluoxetina se mostrou favorável ao veículo. E aqui no lado a gente consegue ver o tamanho de efeito dado pela diferença das médias padronizada. E apenas o resultado da fluoxetina se mostrou conclusivo, já que não inclui o zero. Aqui no lado, a gente verifica o ranking de probabilidade do tratamento ser o melhor.
Então, em primeiro lugar, a imipramina, depois o veículo, desipramina e, por último, a fluoxetina. A afinidade entre os estudos com o mesmo desenho foi significativa, mas a inconsistência entre as comparações diretas e indiretas não foi significativa. E a gente consegue ver aqui como está relacionada as evidências diretas e indiretas para algumas comparações e como influenciam no tamanho de efeito final. As quantidades de células contendo BRDU nessa amostra incluída foi maior para aqueles animais tratados com imipramina, depois veículo, desipramina e fluoxetina, sendo que apenas o efeito da fluoxetina se mostrou conclusivo. As limitações desse trabalho se dão com o baixo tamanho amostral e a heterogeneidade entre os estudos incluídos, mas a metodologia analítica aplicada parece promissora para análises futuras.